Estamos já o programa de olho lá no Supremo Tribunal Federal, que está votando neste exato momento o habeas corpus, que pode libertar o ex-ministro José Dirceu. O placar, por enquanto, está em 2-1 a favor da soltura. A Vera está acompanhando aqui. Se sair algum voto aí, você já me corrige aqui, Vera. Tá. Por enquanto, os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram para que Dirceu deixe a cadeia. Já o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, votou pela manutenção da prisão do ex-ministro. Nesta manhã, só para a gente entender um pouquinho, né, para tentar pressionar o STF e manter José Dirceu preso, a Força-Tarefa da Lava Jato apresentou uma nova denúncia contra o petista, acusando de receber R$2.400.000 em propina da UTC e da Engevix para limpar a imagem manchada no mensalão. Sobre esse jogo de poder, sobre essa disputa aí dos procuradores, o Supremo Tribunal Federal, parece que temos novidades sobre isso. 3 em 1. A exclusiva da Vera. Que responsa, hein, Vera? Sabe que essa vinheta é uma responsa, né? Vamos reformular para alguma coisa tipo os bastidores da Pode Vera, ser. a quentinha da Vera, coisa assim. Porque é o seguinte, eu não tenho ainda a bola de cristal do pai Andreasa, mas eu antecipei de manhã que o Supremo deveria sim soltar o Zé Dirceu. Isso antes da Força-Tarefa da Lava Jato fazer a nova denúncia contra o ministro. O que eu tenho aqui de novo para acrescentar? Nas últimas horas, desde manhã, eu falei com vamos dizer assim, com todas as manilhas que estão em jogo nesse truco aí da Lava Jato. Falei com o Zap, com o Copas, com o Pica-Fumo e com o Espadilha. Falei com todos. E o que eles dizem, Patrick? A nova denúncia foi sim, e não é só uma sensação dos ministros do Supremo, uma tentativa explícita da Força-Tarefa de sensibilizar, eles dizem, e os ministros do Supremo dizem constranger o Supremo para a necessidade de manter o Zé Dirceu preso. É um tiro que vai saindo pela culatra. Ele deve sair mesmo com aqueles votos anteriores, com uma irritação a mais por parte dos ministros que acharam a jogada muito forçada. O que a Lava Jato procurou fazer? Ela procurou reciclar uma denúncia que já existia. Essa denúncia de hoje diz respeito, pretty much, ali, basicamente, à primeira condenação do Zé Dirceu, que envolve essa propina recebida da Engevix e da UTC por meio de lobista, os irmãos Pascovitch, são todos personagens já conhecidos da novela. O que eles estão dando é uma incrementada na trama. Esses 2.400.000 são novos e o pagamento para assessoria de imprensa durante o período em que o Zé Dirceu estava respondendo ao mensalão é a outra coisa nova. O infográfico que os procuradores apresentaram procura mostrar um fluxograma de recursos chegando ao Zé Dirceu concomitantemente com o julgamento do mensalão. Esta é a grande tese, tá? Pelo que eu falei com procuradores tanto de Curitiba quanto de Brasília hoje. O fluxograma está atrás do Patrick para quem está nos assistindo. Então você tem ali toda a data do julgamento do mensalão e os recebimentos que totalizam esses 2.400.000. A denúncia anterior ia até 2013, essa vai até 2014 e tenta vincular esses pagamentos ao julgamento do mensalão. Não vai funcionar. O que é a tese de duas pessoas com quem eu conversei da Força Tarefa, e aí um procurador e um outro que não é um procurador. Houve uma continuidade delitiva do Zé Dirceu e isso por si só justificaria a prisão preventiva dele, a manutenção da prisão preventiva. O Supremo não entrou nesse mérito. Tanto o Toffoli quanto o Lewandowski estão entrando no mérito da prisão no momento em que ela está, apenas com a condenação em primeira instância, que isso contrariaria uma... Oh, meu Deus, jurisprudência do Supremo. Então, o bastidor que eu trago é esse. Falei com ministros, falei com procuradores, falei com juízes, falei com advogados e todo mundo concordou neste ponto. A denúncia de hoje teve endereço certo Brasília, mas não saiu pela culatra. Agora eu vou com você, Andreasa, diante dessas informações e já desses bastidores, essas informações que a Vera traz aqui para os nossos ouvintes, eu gostaria de ouvi-lo. Julgamento de habeas corpus, aliás, como deve ser sempre um julgamento, é caso a caso. Não dá para julgar por bloco. É preciso entender a natureza do que está em jogo. Eu, portanto, lamento que o Supremo vá dar, porque concederá habeas corpus ao José Dirceu, pelo motivo explicitado pela Vera. Continuidade delitiva. O José Dirceu continuou a delinquir mesmo depois do mensalão.
tá? Esse seria um motivo suficiente para que ele fosse mantido preso. É um sujeito que já tem condenações contra si, 32 anos de condenação. Então, é lamentável. Mas também é lamentável que o Ministério Público faça esse papel, pessoal, de insistir em, a palavra é constrangimento mesmo, em constranger o Supremo Tribunal Federal, em tentar botar o Supremo contra a parede. Tem gente que vai dizer, é uma jogada de mestre, mas não é o papel do Ministério Público esse tipo de confronto. Então eu lamento duplamente, lamento que isso tenha acontecido, que se tenha tentado reaquecer denúncias contra o José Dirceu, são coisas separadas. Acho que o Ministério Público errou, e ele também erra, o pessoal de Curitiba também erra, e lamento que o Supremo vá liberar o José Dirceu. No caso específico do habeas corpus dele, e o argumento da prisão, o voto do Toffoli foi uma ode contra a prisão preventiva, essas prisões alongadas, né? Quero ver se ele vai continuar fiel a isso nos, 70 anos de Supremo que ele tem pela frente. Lamento tudo. Aliás, é isso, lamento tudo. Um dia para ser apagado. E você, Marcelo Madureira? Olha, o que a gente está vendo hoje é uma amostra do que é o Brasil ao longo desse tempo todo. Se está havendo o julgamento, é porque existem na lei possibilidades para que um réu ou um apenado, um criminoso, que continuou delinquindo, ele possa ter direitos a regalias, a soltura, a habeas corpus e tal. Essa legislação, ela foi criada ao longo do tempo, quer dizer, a situação que a gente está hoje, ela se explica por isso tudo, né? Nós somos o que somos, como o Andreasa falou, tudo isso é lamentável. Mas essa legislação, que já existe ao longo do tempo e tal, é resultado de como é a sociedade brasileira, tolerante com os poderosos, tolerante com aqueles que têm recursos para pagar bons advogados, né? No Brasil só vai preso mesmo os 3 P's, né? Preto, pobre e puta, né? É essa a triste realidade que nesse exato momento a gente se vê frente a frente com ela, nesse pequeno detalhe, nesse incidente que seria a provável soltura do Zé Dirceu. Isso é um assinte com a sociedade brasileira. Perdão, isso mostra que a legislação está em contradição com a realidade, com a atualidade e com o que quer o povo brasileiro hoje. Mas é a legislação. E quem é que faz a legislação? Vamos mudar a legislação? Quem é que faz? É quem é que não quer ir para a cadeia. Então ficamos nesse círculo vicioso, né? E ficamos presos nesse labirinto que nós estamos hoje, né? As contradições ao longo da história vão se acirrando e a gente não sabe como vai sair dessa. Eu acho que uma provável soltura do Zé Dirceu vai arremessar o país ainda mais desse abismo de crise, de falta de confiança, principalmente agora no Supremo Tribunal Federal. É lamentável isso. Concorda, Vera? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a legislação não é clara sobre isso, tá? O Joseval leu aqui hoje de manhã no Jornal da Manhã os casos em que se justifica prisão preventiva. Porém, uma dessas fontes com as quais eu conversei disse o seguinte: magistrados divergem razoavelmente a respeito da interpretação da lei e da avaliação dos fatos. Então, que divirjam das razões da preventiva faz parte do jogo. O que chama a atenção no caso do José Dirceu é que ele, como provado na sentença, recebeu propina do esquema criminoso da Petrobras, mesmo enquanto estava sendo julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na ação penal 470, inclusive em 2012 e ainda um mês antes de ser preso, em novembro de 2013. Comportamento criminal serial e reiteração delitiva são causas reconhecidas pelos tribunais para prisão preventiva. Além disso, tal comportamento revela menosprezo pela lei e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A posição do ministro Fachin é nesta linha. Portanto, e foi mais ou menos o que o Fachin disse quando ele votou, né? Exato. Portanto, é errado o Toffoli e o Gilmar e o Lewandowski apenas quererem dizer que para se manter a prisão teria-se de reformular a lei. Não é verdade.
Jurisprudência é um pau que bate para um lado e para outro. Há jurisprudência para os dois casos. Vamos lembrar que no caso do Eduardo Cunha, eles mantiveram e negaram habeas corpus com base em muitas dessas justificativas. Neste caso presente, eles se recusaram a analisar as peculiaridades do caso do Zé Dirceu. Eles foram apenas no macro. E aí eu faço uma provocação aqui aos nossos amigos. A gente não tem dito que existe diferença entre o crime cometido pelo Lula e o crime cometido por quem só fez caixa 2? Não existe uma diferença entre um sujeito que é como eu disse essa fonte aqui, altamente qualificada, um criminoso serial e reiterado, e os outros pés de chinelo ali, que você pode alegar que estão em prisão muito alongada. Eu acho que o Supremo errou. Vai, Andreasa. É isso. Vera, você tem absoluta razão nessa leitura, é primorosa. A gente precisa separar a natureza de cada caso. Tanto entre os que estão delatados na Lava Jato, separar, tipificar aqueles crimes para o bem da República, quanto nesse caso, avaliar os pedidos de habeas corpus caso a caso. No caso do José Dirceu, e aí tem esse conflito que a Vera colocou bem, há juristas trombando em relação a isso, né? Primeiro a questão da prisão preventiva alongada, que é o que prevalece agora nesse momento na segunda turma. Tá? E parece ser uma tendência de agora em diante, porque você imagina se isso prevalece para o José Dirceu, sendo quem é, imagina para a raia miúda, que virá adiante. Contra esse argumento de se analisar caso a caso, o problema do Dirceu ser uma continuidade delitiva, né? E isso tudo que está aí, delinquiu, afrontando a justiça, mesmo sendo condenado, mesmo durante o processo do mensalão. Você acredita que ele recebeu dinheiro da Engevix, dinheiro de corrupção da Petrobras, para bancar a assessoria de imagem, assessoria de imprensa, para refazer a sua imagem destruída pelo processo do mensalão? O cara corrompe para limpar a fama de corrupto. Então, é inacreditável. Então, é isso. No caso do José Dirceu, e nós vamos falar sempre de caso a caso, é inacreditável que ele esteja saindo nesse momento, sendo quem é, tendo feito tudo quanto fez. Agora, a Vera falou, o argumento que prevalece é esse macro, o das prisões alongadas. E uma vez que isso prevaleça, minha gente, tudo quanto cair relativo ao habeas corpus na segunda turma e versar sobre casos de prisão preventiva, o que está dito agora ali é libere-se. É isso. Ô Madureira, eu vi que você estava acompanhando atentamente aí, vai lá, fala aí. Não, um detalhe do que a Vera falou, que eu queria sublinhar, é o seguinte: no Brasil, as leis são feitas de maneira propositadamente dúbia. Elas são feitas para não serem claras, para serem possíveis diferentes interpretações, que você possa fazer análise macro, análise micro, análise média, que possibilite você escapar, né, da justiça, para você ter aquela questão. A nossa justiça é discricionária, porque você, com bons advogados, você pode ali encontrar frestas na legislação que permitam você escapar da justiça. Isso é que é lamentável, você não acha, não? Eu acho, não é tanto frestas, né? Porque o direito, ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência principalmente interpretativa. E isso, a doutrina e a jurisprudência se complementam e se suplementam, e a Lava Jato é um caso novo. Essas prisões preventivas, elas quebram realmente o paradigma que existia antes. Mas é porque, para casos extremos, medidas extremas. Nunca se investigou um esquema de tamanha monta de corrupção envolvendo tanta gente, valores tão enormes e pessoas dessa expressão, tanto na vida empresarial quanto na vida política do Brasil. Então, eu acho que está se criando jurisprudência juntamente com o julgamento. Agora, eu acho que isso é um golpe, e tanto na Lava Jato. Uma dessas fontes me falou uma frase que o nosso ouvinte há de entender, que é o seguinte: onde passa boi, passa boiada, que é mais ou menos o que o Andreasa falou. Não vai sobrar ninguém preso. E aí, a partir do momento em que não estiverem presos, os processos vão continuar correndo na velocidade em que estão? As delações vão ser tão atrativas como elas vêm sendo? Não que a gente ache que uma coisa está ligada à outra, mas a história, o histórico da Lava Jato tem sido a dureza
da força-tarefa, a dureza do pessoal de Curitiba tem justificado um certo recuo de quem antes resistiria a fazer qualquer delação. E tem alguns na fila aí que são importantes ainda. Como vai ficar? Eu acho que isso a gente tem que discutir, se impacta a delação do Palocci e do Renato Duque. E depois eu acho que a gente tem que discutir também, Andreasa, o impedimento do Toffoli. Queria te ouvir sobre as duas coisas. Vai você então, vai lá, Andreasa. Então, eu ia falar exatamente sobre o caso do Palocci, né? Quem está imediatamente grato pelo habeas corpus do José Dirceu? O Lula. Porque aí fica um sinal claro, uma esperança para o Palocci, um desestímulo à delação, o fato de que o Dirceu está livre, estará livre, conseguiu seu habeas corpus. Por que o Palocci, agora, diante desse novo cenário, dessa jurisprudência que se cria, por que falar? Né? Isso é uma questão evidente. A gente aqui, nós não somos juristas, né, mas a gente tenta estudar, eu tento estudar um pouco essa matéria, eu tenho interesse por isso. Então, eu penso que uma situação como essa precisa ser julgada em camadas. É claro que existe a questão macro, e eu estou de acordo, eu sou contra a prisão preventiva alongada, tá? Então, acho que isso tem que ser um critério, mas não pode prevalecer sobre a natureza do caso. Tá? Então, você precisa ter peso, a chamada dosimetria, me parece, avaliar, no caso do Zé Dirceu, o que há contra ele, em que condições ele cometeu esses crimes, antes de generalizar a aplicação do excesso de prisão, da prisão preventiva. Quer dizer, bota na balança, vamos discutir isso verdadeiramente, ver caso a caso, e não passar um trator alegando prisão preventiva alongada para tudo, porque aí, minha gente, aí é isso. Aí é o que a Vera falou, diretamente, é a porteira aberta para que tudo vá em frente. Vai, Madu, você agora, só colocando um pouquinho... No caso Eu tenho uma frase aqui do Toffoli dizendo, durante a votação, ele disse que a sociedade compreenderá. Vocês acham que haverá uma pressão da sociedade caso isso se repita? Não compreenderá. Eu começo com você, Madu. Eu acho que sim, eu acho que você está insultando a sociedade brasileira em soltar um criminoso, quanto mais como Zé Dirceu. Se você analisar, condenado no mensalão, no petrolão, continuava delinquindo mesmo preso, né, mesmo condenado. E se você pegar mesmo a vida pregressa dele, né, toda a trajetória assim, incomum, né, e peculiar desse cidadão Zé Dirceu, você verifica que nós vamos estar soltando um criminoso perigoso, né? Um indivíduo nocivo, que não merece conviver com o resto da sociedade, com ou sem pulseira. A sociedade não vai aceitar isso, Dias Toffoli. Esse é um problema. Agora, colocar a sociedade contra as leis também é uma situação incrível, como existe irresponsabilidade, né, de certos personagens da República. Talvez eles não estejam entendendo ou não queiram entender a gravidade do momento que estamos vivendo no seu todo. Quer dizer, é igual aquele jogo de pega-varetas, você tem que ser muito cuidadoso naquilo que você está fazendo. O momento, a sociedade está muito refratária. Eu tenho muita preocupação que tipo de reação vai haver caso o Zé Dirceu seja solto. Você veja que essa fala do Toffoli, ela embute também uma série de vacinas para procurar bancar o bonzinho. Ele faz ali várias ressalvas à decisão do juiz Sérgio Moro de manter o Zé Dirceu preso e devolve para ele, Moro, a decisão sobre as tais penas alternativas. Tornozeleira, domiciliar, etc. Então ele fala assim, eu estou soltando o cara, mas você vai que é sua, Tafarel, você decide como o cara vai ficar preso agora. E aí, Toffoli, diz o seguinte, além dessa coisa de que a sociedade vai entender, que ele não está julgando o que o Zé Dirceu fez de errado. Que ele está apenas dizendo que há meios alternativos e que não precisa ser a prisão para fazer valer a lei. Aí você entra num problema, porque se o cara recebeu propina enquanto ele estava sendo julgado no mensalão, ele em casa, o que significa o que garante que ele não pode dissipar patrimônio, que ele não pode pegar patrimônio que a gente ainda não sabe aonde está,
ir mudar de lugar, que ele não pode organizar, junto com os outros que estão soltos, aos quais ele vai ter um acesso mais fácil, uma linha de defesa comum. Enfim, tem uma série de circunstâncias que a prisão, sim, resguarda. Então, nesse caso, o Toffoli está tentando amansar os ânimos da sociedade, mas isso é em vão, porque a reação vai ser muito ruim. Vai ser ruim para cima do Supremo. As pessoas veem a Lava Jato como uma excepcionalidade na vida pública do Brasil e elas querem que isso seja tratado como um caso exemplar. Vai você, André Azar. Ô Vera, tem um elemento curioso, um padrão dado aí, né? E que, de qualquer maneira, no caso da segunda turma, fecha a questão, tá? Há 3 votos que se amarraram nessa defesa contra a prisão preventiva alongada, portanto, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, tá? Temos o relator, ministro Edson Fachin, contra a concessão desses habeas corpus, também tem sido coerente nessa posição, e o ministro, o decano Celso de Mello, a variar, me parecendo o voto mais interessante até agora relativamente à avaliação do habeas corpus, porque ele dá camada, dá profundidade para o troço. Então, ele vai dar para um, não vai dar para outro. A gente pode achar certo ou errado, mas você percebe que há um estudo ali, há um embasamento. Agora, não adianta de nada. Não adianta de nada, porque, de qualquer maneira, mesmo que ele concorde com o relator, com o Edson Fachin, há 3 votos que cristalizaram, atenção, na segunda turma, cristalizaram, e eu não vou dizer que está errado, tá? É porque, como nós já falamos aqui, há leitura jurídica para isso. Eu discordo, mas não posso dizer que está errado. Os 3 votos que se consolidaram contra a prisão preventiva alongada. E esse campo foi longamente preparado para que se chegasse aí. Agora, certo? minha Então, dúvida é se esse na trio... segunda turma, se esse trio vai agir dessa maneira com o Palocci. Porque no caso do Palocci tem depósito, no caso do Palocci tem muita coisa ali. Eu tô para ver aí. Sim. Eu acho que agora não tem dúvida. Caso... Diga, Madu. Vai lá. Não, tem coisa mais candente que o Zé Dirceu, mais gritante, mais apavorante, né, do que os ilícitos já cometidos por Zé Dirceu e incidentemente cometidos. Eu fico assim realmente preocupado em que crise uma soltura do Zé Dirceu poderá arremessar o país ainda, como se não bastasse a situação da economia, né, a situação da violência. E é uma das poucas coisas que o brasileiro está valorizando, que o brasileiro tem de motivos para se orgulhar, é justamente a Operação Lava Jato. Aí você vem com uma força-tarefa, né, com essa troika aí de ministros do Supremo, com a missão justamente de sabotar essa Operação Lava Jato. E aí eu sou obrigado a concordar com o Andreasa, através da livre interpretação da lei, né? Porque existe realmente, eles não estão fazendo nada de ilegal, né? Mas é a livre interpretação, como se não levando em consideração a situação que o país está vivendo e não levando em consideração também o caso específico do José Dirceu. Né? Gente, estamos sendo cobrados aqui pelos nossos ouvintes, algo que eu tinha falado, jogado aqui meio passando no começo, mas não me aprofundei. Vamos começar com o Madu e depois volta pra gente, pegando o lugar do Patrick aqui. Vamos lá, que é a coisa do impedimento do Toffoli, porque ele foi subordinado ao Zé Dirceu. E aí, teria que se julgar impedido ou não? Já houve anteriormente uma situação assim no Supremo, Vera. Quer dizer, ele deveria se julgar impedido, mas pode alguém determinar que... Não, um ato de vontade. Assim como o Gilmar no caso do Eike Batista, que a gente falou, exato. Né? Não, mas eu ouvi falar que está existindo um movimento para que ele seja impedido, é isso? O Ministério Público pode arguir a suspeição, mas é muito raro fazer isso, porque aí cria um mal-estar com o ministro, né? Pois é, houve, eu perguntei se já houve na história do Supremo, muito raro. Andreasa, mas só para comentar, se já houve esse tipo de situação. Vai, Andreasa. Não sei se houve, Madu, mas é evidente que o Dias Toffoli deveria ter se declarado impedido. O
as pessoas confundem o Toffoli e o tratam como um petista no Supremo Tribunal Federal. Isso é um erro de avaliação. Ele não é petista, nem é lulista, nem é dilmista. O Toffoli é dirceusista, tá? Então, não tenho a menor dúvida de que ele, uma vez que não se declara impedido, e não se declara mesmo, e nunca se declarou, quando a matéria for, como ele tem uma longa carreira no Supremo à frente, ele vem aos poucos se descolando do PT. Não sei se o nosso ouvinte percebe isso, mas ele faz um trabalho para mostrar alguma independência, tá? E no final das contas isso é bom, tá? Ainda que não seja natural, que tenha outras motivações, não me interessa, é bom, tá? Mas do Dirceu não. Com o Dirceu ele continua fechado. Esse é um que entrou lá pelos motivos que entrou, é grato a quem por ter entrado lá e vai ser fiel até o final. Então é isso, o Toffoli é dirceuísta. Acho que além de ser dirceusista, afinal ele foi subordinado ao Zé Dirceu na Casa Civil, hoje em dia o Toffoli é majoritariamente gilmarista. É isso que eu ia falar. É difícil ter um voto que não segue. Criou-se ali uma simbiose entre os dois que ainda está por ser suficientemente explicada em reportagens, de onde vem essa afinidade. Afinal, um foi AGU do governo tucano, o outro foi AGU do governo petista, talvez a origem os una, mas na origem eram muito afastados ali no campo do direito e hoje em dia são muito, muito, muito próximos. E são os dois que foram responsáveis por articular essa nova maioria que se formou na segunda turma. O Lewandowski, por não ter tanto brilho intelectual, nem nada, ele entrou ali de gaiato para completar o número. Mas a gênese intelectual desta nova maioria contra as prisões alongadas de Curitiba tem esses dois na origem. O Toffoli, em qualquer país sério, se diria impedido. O Barroso, o Fachin, mesmo o Theory, vários deles já se disseram impedidos em causas muito menos gritantes de proximidade do que essa. Essa é uma causa ali de um cara dava ordens para o outro. No caso, o que recebeu o habeas corpus dava ordens para o ministro. Só mais uma informação aqui, o Celso de Mello está lendo aí o seu voto há mais de 30 minutos, ele já enalteceu a Lava Jato, defende a legalidade da prisão preventiva do Zé Dirceu com elogios ao Fachin e agora há pouco ele disse que não cabem medidas alternativas para substituir a prisão de Dirceu pela gravidade dos fatos. Eu acho que então ele vai dando uma indicação de que vai empatar e que aí o Gilmar vai definir. Vai empatar o jogo, vai ficar com o Gilmar. Ele vota com a gente. Ele vota com a gente. É aquilo que eu falei sobre o... Ele vota com a gente, pessoal. Ele tá lá com um fonezinho. Não, agora falando sério, o Celso de Mello, eu vou repetir, está fazendo aquilo que eu espero de um ministro do Supremo. Ele dá particularidade, ele tipifica caso a caso. Não dá para ser de outra maneira, minha gente. É claro que você tem, a gente tem que bater nessa tecla, é claro que você tem uma questão relativa às prisões preventivas, tá? Pode até ser usada num julgamento como esse, deve ser usada, mas não pode prevalecer indiscriminadamente. Porque senão você perde até mesmo a natureza do plenário, do debate da turma. Andreasa, parece que saiu agora o final da votação. Não, eu estou vendo aqui, parece que saiu, o Celso de Mello votou a favor de manter o Zé Dirceu preso. Né? Ele teria que dar um twist carpado, mortal, fatal, para votar diferente. Não fosse ação rigorosa, mas é necessário. Deixa eu só fazer a colocação aqui. Era de 10. Não fosse ação rigorosa, mas necessária, é provável que os crimes estivessem perdurando. Gilmar Mendes vai, aqui, enfim, tudo que indica que o Gilmar Mendes deve desempatar.